Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é Wesley Ramos. Acabei de sair da sessão de Maligno, novo filme do mestre do terror James Wan. Sim, ele lançou o filme hoje, quinta-feira, estreia, e é um filmaço. Para quem não conhece, James Wan, ele iniciou as franquias Jogos Mortais, Invocação do Mal e Sobrenatural. Além disso, ele fez Velozes e Furiosos 7, Aquaman. O cara, ele sabe contar uma boa história e ele voltou à sua origem, que é o cinema de gênero, o cinema de terror. E com essa história Maligno, novamente ele comprovou que ele sabe contar uma boa história, sabe te deixar apreensivo, domina o roteiro, domina a direção de arte. Ele é um excelente roteirista, ele é um excelente diretor e ele sabe contar uma boa história. Para quem quer estudar cinema, para quem quer estudar cinema de gênero, James Wan deve ser estudado também, deve ser colocado, todos os filmes dele devem ser colocados nessa lista, porque, cara, eu fiquei um pouco com dúvida enquanto estava assistindo o filme. Afinal de contas, algumas brechas narrativas estavam sendo apresentadas, algumas coisas que para mim não faziam um pouco de sentido, mas depois, com a torção do roteiro que ele apresentou, fez tudo fazer sentido e foi um filme incrível. Incrível mesmo. Estou completamente satisfeito, aliviado, feliz por ter acompanhado esse filme, inclusive na tela maior que é a tela do cinema. Enfim, assistam Maligno, vale a pena. O filme acompanha a história de Madison, uma mulher que ela está lutando para ter filhos, mas um dia ela e o marido dela acabam sendo atacados, né? E a partir desse momento ela consegue ver a morte de outras pessoas em tempo real. E assim a polícia acabou investigando, né, para saber o que é isso, para tentar acompanhar tudo isso. É um pouco complicado falar a sinopse desse filme sem dar spoiler, então eu vou parar por aqui, questão da sinopse. Assistam o trailer caso vocês queiram ter um pouco mais de pistas. Não vai assistir o filme sem nenhuma informação, afinal de contas, quanto menos informação você tiver, melhor será a sua experiência com esse filme. E ao desenrolar da história, nós acompanhamos um pouco mais sobre esse personagem, a Madison, a sua família, inclusive a atriz, que é Annabelle Wallis, acredito que esse é o nome dela. Ela é uma boa atriz, ela conseguiu apresentar todas as nuances de uma personagem, uma mulher que luta para ter filhos, ela luta para ter uma conexão sanguínea, para ter uma conexão familiar. Ela sofre nas mãos do marido, tem um pouco de violência doméstica que o diretor apresenta. Ali ela sofre é uma mulher muito triste, uma mulher bem sofrida, e ela luta para ter esse sonho, para ter um laço sanguíneo, um laço forte sanguíneo, sabe? Basicamente ter um filho. E devido mesmo a esse acontecido, esse ataque, essa violência que ela sofreu, não só do marido, mas também desse assassino, acaba mudando completamente a sua vida. E ela acaba presenciando, né, esses assassinatos em tempo real, e toda a investigação, toda a polícia tenta investigar, tenta descobrir o que está acontecendo, o que que por qual motivo ela está vendo tudo isso, e basicamente é ela que está sendo responsável, né? Basicamente por isso. Eles acabam desconfiando até mesmo dessa própria personagem. Eu estou dando um pouco de spoiler. Desculpa, não tem como não falar uma crítica, contar a história desse filme. Principalmente acabei de assistir, sem contar uma parte mesmo da narrativa, mas enfim. Então a própria história, o próprio roteiro, ele acaba trazendo todo esse entrelaço, né, de histórias, a questão do passado da própria Madison, o presente dela, todos os acontecimentos ali envolvendo esses assassinatos, a própria investigação. E conforme eu vi, acho que em um post, o diretor, ele meio que quis fazer uma homenagem aos anos 80, dos anos 70, 80, 90, enfim, eu não sei exatamente quais são
qual é a década que o diretor ele quis se inspirar, mas a gente consegue ver, inclusive na assinatura mesmo, o diretor eu vejo um pouco da cultura oriental mesmo na própria narrativa da história, é algo que o diretor trouxe mesmo para esse filme, que inclusive a gente consegue ver ali mais nas cenas dos ataques, mais nas cenas mesmo dos próprios assassinos. Então, quem gosta de apreciar a direção de arte, quem gosta de ver um visual bacana da história, vai presenciar também, porque o diretor ele desenha muito bem o visual, principalmente nas cenas mesmo de ação, nas cenas mesmo de ataque. Claro, nem tudo são flores. Me incomodou um pouco porque alguns dos utensílios que são utilizados mesmo na narrativa, eles acabam sendo um pouco ultrapassados para os dias atuais. Afinal de contas, o filme apresenta como os dias de hoje. E acabam tendo alguns rádios do passado, alguns objetos que são utilizados na narrativa que são mesmo que não são utilizados atualmente. Isso me tirou um pouco do filme, tirou um pouco da história. É um dos poucos pontos ruins que a história apresenta, que a história tem. Mas logo no começo do filme, logo depois o diretor meio que a direção de arte usou recursos atuais, digitais atuais, para auxiliar mesmo na narrativa e deixou de ser tão preciso e acabou utilizando mesmo recursos novos e que conseguiu posicionar melhor o ano em que a história se encontra. Os efeitos visuais, esse acho que é um dos acho que esse é o filme que o diretor mais o filme de terror que o diretor mais utilizou efeitos visuais. Eu não me recordo se no Invocação do Mal 2 ou até mesmo no Sobrenatural ele utilizou tantos recursos digitais, na computação gráfica mesmo, nas cenas de ação, nas cenas de terror, nas cenas grandes no qual o mal, o demônio, a pessoa, enfim, em todos os seus filmes. Acho que esse foi o que mais houve computação gráfica. Inclusive tem muita inspiração para mim, tem muita inspiração oriental nessas cenas. E não ficou ruim, ficou bom. Os efeitos visuais de computação gráfica, por mais que seja algo absurdo, inclusive no começo da narrativa, depois quando você descobre o que de fato faz um completo sentido e inclusive valoriza ainda mais toda a computação gráfica que foi utilizada nessa história. Algo mesmo muito interessante, que inclusive é um dos pontos mais negativos do Invocação do Mal 3, o filme que ele não dirigiu, que provavelmente era para dirigir esse filme, o Maligno. Então, os efeitos visuais de Invocação do Mal 3 foram horríveis, já que no Maligno foram esplêndidos, ele teve um ótimo controle sobre isso. O filme ele tem umas passagens de tempo, não passagens de tempo, mas umas passagens de cenários, né? Que a personagem, como ela acaba acompanhando os assassinatos, ela está em sua casa e basicamente ela fica paralisada e todo o ambiente acaba sendo alterado para o ambiente mesmo onde está tendo o assassinato. Ela acaba sendo transportada e a direção de arte, a fotografia, todo o ambiente acaba sendo modificado. Então os efeitos de computação gráfica eles são explorados nesses momentos e não fica algo tosco, algo forçado, algo que é inacreditável. Algo crível mesmo, a forma como tudo é montado, a forma como os detalhes são colocados, o cuidado nessa computação gráfica são bons, são excelentes. Ele conseguiu ter esse domínio e acho que foi graças ao Aquaman que ele fez e também ao Velozes e Furiosos 7. Ou seja, James Wan ele consegue contar uma boa história, consegue fazer um excelente filme e vocês precisam assistir, claro, na tela grande, se possível. Se não der, assistam no computador, TV, celular, mas enfim, não percam essa estreia. Maligno está disponível a partir de hoje, quinta-feira, nos cinemas. Acompanhem essa excelente história. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, assinem o canal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.